Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber, nesta manhã de segunda-feira, o vereador Délcio José Barbosa, aqui de Teutônia. Bom dia, Délcio, um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. O vereador Délcio Barbosa está incluído aí na comissão processante, né, na verdade, na mesa diretora, ou como é que podemos chamar assim, Délcio? Na verdade, hoje eu sou o presidente da CP, né? Presidente da comissão processante que foi instalada. Bom, desde o início de toda essa situação aí que se apresenta, essa CP já tinha sido, num primeiro momento, solicitada, né, e acabou sendo negada naquele momento. Posteriormente, a juíza encaminhou para a quarta Câmara, digamos, a solicitação para que investigasse, então, o prefeito, por entender que talvez havia indícios da participação dele em todo o esquema que estava instalado. E aí, a CP entrou novamente um pedido da comunidade e acabou sendo aprovada naquele momento, inclusive com solicitação do próprio prefeito, né? Na segunda vez que veio para a Câmara, né, a CP foi aprovada, né? Na segunda vez que veio a denúncia, né, lógico, por outras pessoas, né, porque foram denúncias da comunidade, né, na segunda vez foi aprovada pelos vereadores. Tá certo. Bom, eu recebo também aqui o vereador Cleudori Panis, que também vai conversar conosco, então, sobre toda essa situação que acontece aqui em Teutônia e também, é claro, a questão da comissão processante. Bom dia, vereador, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, para mim da mesma forma, Fabiano, estar aqui nos estúdios da Rádio Tirol mais uma vez. Também quero cumprimentar, bom dia ao nosso ilustre vereador Délcio, que aqui está, e também toda a comunidade, os ouvintes que aqui estão, e estou à disposição sempre da comunidade, e a todos os ouvintes que tenham um bom dia hoje, essa segunda-feira, que está começando meio embaçado no nosso país, mas esperamos que venha uma boa melhora aí, uma solução rápida aí para nossa comunidade que está precisando de uma solução dessa greve muito mais rápido que a gente às vezes está imaginando. Verdade. Daqui a pouquinho até eu quero aproveitar a presença de vocês, que são representantes públicos, para falar sobre isso. Pois não, Délcio? Só cumprimentar também o vereador Panis, né? Quando eu comecei, ele chegou agora, então daqui a pouco o pessoal vai dizer, não cumprimentou o vereador Panis, né? Tá certo, sem dúvida. Bom, mas já conversava rapidinho com o Délcio, assim, na questão da comissão processante em si, e que então, na semana passada, acabou sendo divulgado já de que havia sido solicitado o arquivamento agora, em razão de a quarta Câmara ter entendido, a promotoria dos prefeitos, né, de que não havia indícios que apontassem a participação do prefeito no esquema fraudulento, então, que o judiciário aponta que existia aqui em Teutônia, e por isso que mantém, na verdade, 3 detidos ainda no presídio em Lajeado. Mas eu gostaria que desde o início assim fosse explicado um pouco de como iniciou, de como são os trâmites dessa comissão processante a partir do momento que ela deu entrada, foi aprovada, o que aconteceu dali para frente até o momento? A partir da denúncia, então, ela foi ao plenário, né? Foi aprovada isso pela segunda vez, foi instaurada a comissão, né? No dia da votação teve o sorteio, e para ver quem iria compor, né, essa comissão. Então foi sorteado eu e o Panis e o Cláudio, né, o vereador Cláudio. Então dali em diante começou os trabalhos. A primeira coisa que a gente fez foi notificar o prefeito, né, que a CP ela tem um rito que a gente tem que seguir, né. O prefeito tem 10 dias para mandar a resposta, né, a defesa dele prévia para a comissão, e no momento que essa defesa chega até a comissão tem que, na verdade, tomar uma decisão entre arquivar e prosseguir a investigação, né? Vindo essa defesa, a gente analisou, né, os vereadores da comissão, enfim, o nosso advogado também, enfim, e isso, na verdade, foi a votação dentro da comissão, né, o qual nós somos 3 votos, né, o Panis, o Cláudio e eu. O meu voto de imediato foi por prosseguir, né, a investigação, e o voto do Cláudio e do Claudinho foi pelo arquivamento,
né? Cada um tem o seu posicionamento. Eu quero deixar bem claro assim que eu respeito o voto de cada colega tem o seu posicionamento, né? Mas o meu posicionamento até então foi prosseguir a investigação, até porque eu entendo que nós temos hoje uma CP do vereador Juliano, que a gente optou em prosseguir, nós temos investigando o Juliano, e achei coerente nós prosseguirmos também a investigação, né? Mesmo que, digamos, a promotoria dos prefeitos tenha dito que achava que não tinha envolvimento, né? Mas eu achei, no meu ponto de vista, que a gente deveria de prosseguir, né? Até porque nós, vereadores, esse é o nosso papel, né? Nós somos pagos para isso, e foi até que eu coloquei no dia, para investigar. Se nós chegasse lá no fim e não tivesse nada, tranquilo, né? Eu acho que nós estaria também dando uma oportunidade para o prefeito dizer, pô, fui investigado pela Câmara e também não tinha nada, né? Esse foi o meu pensamento, né, no momento ali, mas dizer também que respeito a opinião dos colegas, né? O Panis vai colocar a opinião dele sobre isso também, né? Claro, até porque o prefeito foi favorável à instauração nesse segundo momento, no caso dessa CP, né, vereador Cleudori? Assim, essa comissão, ela foi instalada no dia 3 de maio. Essa comissão, tudo começou no dia 28 de março. Nós soubemos, é um dia que eu sempre digo que é pra gente não esquecer, dia 28 de março, que começou esse andar aí, que é a Operação Mãos Sujas aqui do Teotônio. Então, veio dia 26, quando foi mandado para a quarta vara, veio um fato novo. A denúncia foi baseada em cima de capa de jornal, em cima dessa nova ida para a quarta vara, que a doutora Patrícia tinha despachado para lá, e voltou de lá da quarta vara, o doutor Dornelles manda afirmando assim, ó, numa parte aqui do seu despacho de lá para cá, afirmando assim, ó, que não há como deduzir que exista participação direta do prefeito municipal. Daí, numa continuação, diz assim, por ser filho de um investigado, então quer dizer que ele mandou para lá era gente especializada que realmente investiga somente prefeito. Eles olharam tudo, era 16 volumes de página que foi para lá, mandado daqui do Ministério Público, e foi despachado. Eles revisaram tudo, especialmente todas as partes onde falava sobre as partes onde tinha participação do prefeito, nos grampos telefone e tudo, e eles deduziram de lá para cá que não tinha nada que incriminasse o prefeito. Gente, não é, eu digo sempre assim, ó, eu tenho o ensino médio, não sei o que o Délcio tem a mais que o ensino médio de estudo, não sei o que o Cláudio tem, mas gente que levou para chegar promotor, para investigar prefeito, com certeza estudou mais de 20 anos. Não é, nesse caso, essas pessoas são especializadas e eles chegaram. Será que eu e o Délcio vamos ser melhor que o procurador, que só faz isso, só investiga prefeito para procurar alguma coisa, com o mesmo material que era o que a gente queria acesso? Por isso então, o que eu e o vereador Cláudio decidimos? Dar uma oportunidade para o plenário em conjunto decidir se vamos continuar ou não, porque ela não está definitivamente arquivada, ela vai ser votado com os 11 vereadores que votaram a favor, eles vão ter uma oportunidade nova de decidir o que eles vão fazer. Então, não é só o Panis e o Cláudio, que todo mundo diz, o plenário é soberano. Os 11 vereadores vão decidir o futuro, se vai continuar ou vai ser arquivado. Então, em conjunto, todos os vereadores que vão ter essa decisão. Então, eu acho assim que nada mais justo, como veio através do jornal, deixar o plenário decidir. Já todo mundo decidiu junto, então é a oportunidade de nós, vereadores, continuar decidindo junto esse momento. Bem lembrado pelo vereador Panis, né? Realmente, não é que a CP ela não está arquivada, né? Ela vai para o plenário e o plenário decide. Se o plenário votar, né, pelo não arquivamento, né, por prosseguir, a investigação prossegue, né? Se o plenário votar pelo arquivamento, a CP, ela é arquivada daí, né? Bem lembrado, né? Mas ouvindo o Panis falar também, obviamente que essas pessoas lá em cima,
elas são muito qualificadas, digamos assim, né? Mas eu não posso esquecer também que aqui em Teutônia, por exemplo, nós temos o promotor, a juíza Patrícia também, que são pessoas muito qualificadas. Então, para mim ficou uma certa dúvida, né? E tudo bem que eles têm qualificação em si, né, Panis, mas também nós, vereadores, nós poderíamos, né, e podemos ainda, né, ainda não foi arquivada, podemos continuar a investigação. Isso não quer dizer que essa comissão, Fabiano, essa comissão ela apenas investiga. Nós não condenamos ninguém, né? Quem, digamos, vai julgar depois é o plenário também. Nós só apontamos se há irregularidades ou não há, entendeu? Esse é o objetivo da nossa comissão. E eu estou procurando, como presidente, Fabiano, fazer um trabalho bem imparcial, né? Um trabalho sempre buscando justiça. Porque quando tu faz um trabalho buscando justiça, não quer dizer que tu está condenando A ou B, né? Tu apenas está indo em direção a buscar a verdade dos fatos. Tá certo. Uma grande questão, digamos assim, eu vou falar representando também um pouco a comunidade, as pessoas que não estão no meio público nesse momento e que fazem alguns questionamentos. O primeiro dele é o prefeito, quando eleito, ele recebe a incumbência, então, de ser o mandatário máximo do município. Então ele contrata as pessoas que são de extrema confiança dele para os cargos do alto grau, do alto escalão, né? Quando esse alto escalão, e aí nós temos o chefe de gabinete, que também ocupava o cargo de secretário da saúde, o chefe do setor de compras, o departamento jurídico, quando este alto escalão faz o que fez, mesmo não tendo a interferência do prefeito, ele não arca com a responsabilidade sobre isso. No caso, é isso que a comunidade, digamos, diz. Mas vem cá, o prefeito, tudo bem, ele não participou diretamente, mas ele permitiu, ele colocou pessoas lá que fizeram o que fizeram. Então, esta é uma questão que eu escuto na comunidade. Aí o Cleodoro Paniz e tanto o vereador Delcio, por favor, podem me dizer, como vereadores e representantes dessa comunidade, como eles veem isso, né? Fabiano, eu acho que tu falaste bem também, porque todos os governos a gente trabalha com pessoas. Todo o ser humano, hoje ele está bem, a gente acredita numa pessoa, a gente acredita num ser humano que vai dar uma resposta, mas a gente também não é responsável pelos seus atos. Ninguém consegue ser responsável, adivinhar o que tu vai fazer daqui 1 hora ou 2, ninguém tem essa... E todos os governos, nós já tivemos, tanto exemplo aqui em Teutônia e já tivemos no passado, inclusive em outros governos, Teutônia já saiu, não era do escalão principal, mas teve gente que já foi preso por cometer coisa ilícita dentro de usar o seu cargo em algumas funções assim. Então eu acho que o esclarecimento que começa a vir sobre essa operação Mão Suja Teutônia, ela começa também a trazer coisas boas que então até aparecia escondida. Nós soubemos aqui que tivemos também tem uma parte do despacho que a doutora Patrícia fala que o nosso governo alterava o sistema do Fundep, o número de alunos na rede municipal de escolar. Aí nós fomos atrás, em cima, ver o que estava acontecendo, se isso era verdade, e aí, para nossa surpresa, até aconteceu uma surpresa boa, que não era que alterava, é que era cadastrado todas as crianças da rede escolar infantil que são nas creches comunitárias. E isso já era uma prática que vinha de outros governos. Eu vejo assim que o Jô, ele cometeu o maior erro, foi em pegar mais de 80% dos seus contratos, as licitações, vinha fazendo o mesmo sistema que vinha fazendo. Então esse foi um erro de não ver essa diferença também. E aí nós podemos ver que todo esse recurso que vinha da educação do governo federal, estado, para auxiliar essas creches, e estava sendo muito bem auxiliada uma parte, e ainda nós viemos continuando fazendo, e na verdade, isso há muito tempo, todos os pais que pagam aí em torno de 350, 390 as creches, era já para os pais, era para ter sido pago 100% dessas creches, sabe? Então nós estamos vendo, aí o vereador Paniz, já tomei uma medida, fazendo uma indicação para que o prefeito atual venha imediatamente resolver, para os pais,
Então já foi feita até uma audiência pública, já tiveram várias reuniões, e o prefeito Jô está se comprometendo em pagar 100% as creches, assim que tiver uma negociação com todas as entidades. Então, isso já veio a esclarecer os fatos que estão sendo esclarecidos. Então, todo pai, a mãe, aí vão ser beneficiados em torno de 900 famílias que estão hoje pagando caro para manter seu filho na creche, que precisa ir trabalhar. Então, Vereador começa a ser esclarecido muitos fatos. Vereador Panis, eu acho que a pergunta, na verdade, foi se o prefeito, digamos, tem essa responsabilidade ou não, né? Eu fui chefe de gabinete quase 8 anos do prefeito Renato, e eu gostaria de dizer assim que, obviamente, que o prefeito, ele às vezes não sabe de tudo o que acontece na administração. Sem dúvida, não tem como. Não né? tem como, mas se tratando do gabinete, eu acredito que, assim, ó, que o prefeito tem que saber o que acontece dentro do gabinete. Isso é por isso que eu tenho algumas dúvidas, né, sobre a questão que o Panis comentava de prosseguir licitação, né. A licitação, digamos assim, ó, como ela é feita, isso tem, por exemplo, assim, o prefeito seguiu uma licitação da administração passada, né. Vinha sendo feito de uma forma, né, mas numa licitação o que vale é como é executado o contrato, né. Isso que, como é feito, como se é fiscalizado, não é. Então, no meu entender, quando se trata do advogado, né, que ele era o procurador da prefeitura, quando se trata do chefe de gabinete, né, aí fica difícil, né, e veja bem, eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou colocando a minha opinião e a opinião de várias pessoas que vêm contatar comigo, vêm fazer contato e diz que elas não acreditam, digamos assim, que o prefeito não sabia, né, por causa que envolve direto o gabinete, né. Então, essa é a questão, né. Na minha opinião, é difícil, né. Eu quero, como é que a população quer acreditar que o prefeito não estava envolvido, mas de certa forma fica difícil porque aconteceu dentro do gabinete. Minha então, pergunta foi até justamente em relação a isso, né. Então, que, digamos... o vereador Delcio está dizendo que não sabia da responsabilidade que o prefeito anterior também teria o dever de pagar 100% das creches do município para todos os pais, porque era o dever do prefeito também ter pago. Isso eu estou falando de uma coisa que aconteceu na operação, né? Nós não podemos desviar o... Não estou desviando, vereador. Isso está citado na operação. Até essa situação dessa citação, até o momento, pelo menos, eu acho que até só vocês, vereadores, tiveram acesso a esse material. A população não teve. Por isso que nesse primeiro momento a população não sabe disto, né? Sabe que estava no jornal, saiu que alterações do sistema que estava dando outros números, mas outros até fatos. Para ter o entendimento de por que estava acontecendo isso, né, justamente, aí eu me pergunto muitas vezes, vereadores, onde está o Tribunal de Contas para apontar esse tipo de situação? Então, se eles verificam conta por conta, e como é que eles não veem isso? Vem cá, são tão bem pagos para não verem? É outro questionamento que eu faço, né? Porque na verdade todas as contas do Renato acho que foram aprovadas, aí né? Acho que só a última que não veio ainda, mas até agora, em 8 anos. Então, Panis, assim, ó, eu tô bem, eu não tô aqui para condenar ninguém, até porque eu não tenho... Da mesma meu forma, interesse né? é fazer justiça, eu sempre disse no começo, né? Para mim, digamos assim, o Jô vai sair, vai ficar o Dirinho, né? Para mim, eu vou continuar sendo a oposição, então eu não vou estar no governo, não vou ter benefício, a não ser o meu único objetivo é fazer justiça. Eu me interesso pelo bem do município, né? E veja bem, quando eu digo fazer justiça, não entendo que eu quero condenar A ou B. Fazer justiça é buscar a verdade dos fatos. Como vereador, como fiscalizador, eu tenho que me ater nessa questão, né? Até porque eu não posso me deixar levar pela emoção política nesse momento, porque eu sou presidente de uma CP. Então eu tenho que ser bem imparcial, né? Então eu peço sempre aos meus colegas que sejam imparciais, né? Mas, vereador Delcio, eu também vejo sim, né, Delcio, que a gente tem que buscar a justiça e os fatos, Fabiano, porque assim, ó, se fosse olhar por interesse,
partidário, qual é o interesse maior? Quem mais tinha interesse de partido seria o PSD, qual faz parte. Porque se isso acontecesse e invadir uma injustiça, o nosso partido tomaria posse como prefeito, o nosso Valdir do Amaral, porque tudo o que aconteceu, o Valdir do Amaral, não foi citado nem sequer uma vez. Ele está assim, iliso, não tem nada do que aconteceu disso envolvesse uma vírgula sequer o nome do Valdir. Então, se fosse olhar por esse lado, o maior interesse, se fosse ser politiqueiro, seria o vereador Panês, mas eu quero que seja de fato, justiça, porque a maior injustiça é condenar uma pessoa inocente. Então, por isso que nós achamos do plenário decidir, no meu entendimento, que o plenário é soberano de decidir a continuação ou não, sabe? Mas tu acha que investigar uma pessoa é cometer injustiça? É que assim, ó, ela já foi investigada. Senão nós estamos cometendo por injustiça com o vereador Juliano, que nós temos prosseguindo a CP dele, né? Nós decidimos em prosseguir, né? Então, se nós temos cometendo então justiça com o Juliano, então nesse caso... que o vereador, o do Juliano, não vê nenhum fato de gente profissional que estava investigando. E do Juliano, ele é só mais ali dentro, investigar se é quebra de decoro. Mas é diferente CP. do prefeito. O prefeito, ele foi investigado por profissionais, pelas informações que eu tive, mais de 2.500 páginas era o processo, que esses promotores analisaram, os procuradores, todo, e o desembargador acatou, porque não tinha nenhuma acusação contra o prefeito. Agora eu pergunto, eu que sou vereador, tenho o ensino médio, não sei qual a qualificação do nosso vereador Délcio, não sei qual a qualificação, nós vamos ser melhor que procuradores, que esses profissionais que fazem esse trabalho todo. Então, e também outra, nós não arquivamos definitivamente, nós só temos pedido uma opinião aos 11 vereadores, ou plenário, vereador Panês, que eles vão decidir. Falando em capacidade, quando veio as contas do Renato, o Tribunal de Contas tinha dado parecer favorável também, né? E eu deixei claro que eu ia a favor do parecer do Tribunal de Contas, né? Então essa é uma questão que acho que não vem em discussão agora, porque na verdade tu foi contra o parecer do Tribunal de Contas, né? E o Tribunal de Contas também tem uma capacidade, meu Deus, né, tecnicamente contra nós, né, digamos assim, né? Então essa é mais uma questão nossa, eu acho, dos vereadores aqui, de investigar ou investigar, né? Por isso que eu digo, né, vereador, porque ali nós tínhamos uma CPI que nós trabalhamos, nós achamos aí mais de 2 milhões que foi 2 milhões que foi deixado de pagar para Beira-Rio, para Piccadilly, e por isso que eu não concordei, e essa CPI ainda não se terminou ainda o despacho via judicial, porque eles recorreram, então eu não sei também o que está acontecendo. Então, assim, ó, hoje nós podemos ver que quando mas se não trata podemos, aqui não podemos esquecer que foi que assim, vocês falam em 2 milhões, né? Mas foi deixado 4 milhões e 600 em caixa, né? E aí vamos dizer assim, deu juro, mas esses 4 milhões e 600 também estavam a juro nos cofres públicos. Então era só ter pego o dinheiro, se vocês entenderam assim, porque a lei era subjetiva. Mas não é, vereador Délcio, é a mesma coisa agora. Eu acho que nós estamos entrando num outro rumo da conversa, né? Acho que vamos falar sobre a CP, né? Na verdade, até para ser prático, digamos agora, então, no dia 7, ou quando é que é a próxima sessão? Não é dia 7, pelo que eu sei. Esse é marcado uma sessão uma sessão especial. Não é na próxima ordinária. O presidente da Câmara convoca uma especial só para discutir essa matéria, não tem outro assunto. Só é uma extraordinária, então. É uma extraordinária só para debater essa matéria. Então depende, não sei se o vereador Delcio já assinou. Nós encaminhamos um ofício ao presidente para ele convocar essa semana, acredito que ele vai convocar uma sessão extraordinária, né, para discutir essa questão da CP e votar. O que, digamos, então, fica muito, porque até eu vou usar, vivemos aí a nível nacional problemas de toda ordem agora, nem se fala então, que a gente vê um movimento que na verdade o objetivo é também um deles, tirar o presidente da República do comando, porque entende-se que não há governo, né? E essa é a preocupação dos teutonienses, até quando, de certa forma, vai haver condições de governabilidade com tudo isso que aconteceu. E num segundo fato também o que a gente ouviu muito tempo, em relação agora, o ex-presidente Lula que está preso. O Lula, na época que era presidente, aconteceram fatos horrendos aí de ordem de corrupção,
E o presidente sempre se posicionava e dizia, eu não vi nada, eu não sabia de nada. E isto a população até virava chacota, dizia, poxa, o cara não viu nada, o Lula nunca sabia de nada, ele não via nada. Claro que o que levou ele à prisão foi a situação de ele ter recebido aí um triplex, um sítio, sei lá o quê, de uma empresa, no caso, que é entendido como propina, né? Mas então apenas isso que eu quero levantar, que é uma questão que eu sei que lá fora a comunidade fala. E em cima disso, eu coloquei também que no momento que tu segue a investigação, tu dá a oportunidade de o prefeito ser investigado pela Câmara, né, e daqui a pouco chegar lá no final do relatório e realmente provar que o prefeito não tinha nada. Não teve participação, né? E realmente, e se for arquivado, foi pouco tempo, se né? for arquivado, no meu entender, vai ficar sempre, até para o prefeito daqui a pouco é ruim, vai ficar sempre aquela dúvida. Mas será se fosse investigado, tinha, não tinha, sabe? Perante a Câmara de Vereadores. E tanto que eu sei que o prefeito não teme essa CP, porque foi ele que inclusive disse, olha, eu quero ser investigado, né? Então, sim, entendo, parabenizo o Jonathan pela sua postura, inclusive, porque eu sei que não deve estar sendo nem um pouco fácil para ele toda essa situação, né? E conhecendo pessoas, digamos, que são inclusive partidárias ao PSDB, que são meus amigos pessoais, e que ninguém esperava nada desse tipo de coisa acontecer, infelizmente aconteceu, mas que realmente nós tenhamos condições de justiça, que os culpados sejam, então, condenados e paguem por aquilo que fizeram, e quem não é, realmente seja dito, você não foi, né? Com certeza. Com certeza, eu acho que nem eu estava dizendo, agora começa também a esclarecer os fatos, tenho certeza que também vai começar, voltando para cá, vai esclarecer também os fatos dos outros investigados, que estão sendo investigados, mas, como nós estava falando, essa operação, ela trouxe uma coisa muito boa, que era uma bandeira de campanha que eu sempre falei na rua, que nenhum pai devia de pagar a mensalidade de creche, e não falo de agora, estou falando de muito tempo. Então, com esse novo fato, eu espero que mais rápido possível esse prefeito atual comece a pagar 100% das creches, que então é uma vitória para a comunidade também em si, que venha ter esse benefício. E eu vejo que também vai dar um impacto grande na economia local do município, que vai ter mais de 3 milhões por ano aí, que vai circular dentro do município, vai ficar na mão dessas famílias, que vão poder dar uma qualidade melhor para os seus filhos, de muitos pais que pagam aluguel, têm dificuldade. Então, acho que essa operação, ela foi muito importante também para esclarecer esses fatos, porque se nós analisar os fatos do que vinha acontecendo, por exemplo, nós olhamos assim que o último governo fez muita coisa, mas se tu pegar 2 milhões que deixou de pagar da Picadilly, se tu pegar 3 milhões por ano que deixou de investir nas creches, por ano, em 8 anos vezes 3, são 24 milhões. Vanessa, então nós temos bastante fatores importantes que começa a ser esclarecido os fatos. Isso não é bem assim, só um pouquinho. Então, eu acho que é importante. Não, eu estou falando o que está na operação. Isso não é bem assim. Não estou mudando os fatos, os fatos são real, irmão. Todos nós sabemos Meu colega que essa lei das creches, né, de municipalização, ela vem de vários prefeitos. De vários prefeitos, é verdade. O Renato inclusive desse prefeito atual. Sim. Eu acho assim, cada um tentou fazer na medida do possível a sua parte, porque também nós sabemos que não é fácil o município assumir a educação infantil num todo, porque cada vez mais, digamos assim, vem mais coisas para o município resolver, digamos assim, né? E o Estado às vezes tira o corpo fora, né? Na época do Renato foram municipalizadas 3 creches. Nós fizemos a nossa parte, eu digo assim, né? Nós tivemos uma creche municipalizada em Canabarro, que foi um projeto grande a nível federal que veio, né? Nós tivemos uma creche, uma escola infantil, imagino que o pessoal não diz creche, né? É escola infantil municipalizada na Vila Popular, e também nós tivemos uma aqui no loteamento, no bairro Alescute, né? Então, se cada governo municipalizar 3 creches, eu tenho certeza que não vai muito tempo, né? É que o município tem que andar de uma forma equilibrada. Nós temos que investir em todos os setores, porque não adianta, é a história do cobertor curto,
Não adianta tu puxar muito o cobertor que vai descobrir os pés. Então, nós sabemos que o município de Teutônia tem dinheiro, mas é importante para o município crescer que se invista em todos os segmentos da sociedade. Não adianta nós investir só numa, né? Vamos investir tudo em saúde, daqui a pouco não vai ter. Nós temos que investir também em infraestrutura para que empresas venham para Teutônia, para que também, porque são as empresas que alavancam. O dinheiro do imposto é as empresas que pagam o imposto para nós poder ter saúde e educação. Então, tem vários segmentos e é importante investir em todos os segmentos. Por isso que eu digo, eu concordo com o que o vereador Cleodori também está falando, mas aí se a gente for pegar isso ao pé da letra, saúde e educação, saúde teria que ser 100% grátis para toda a população. É o que eu entendo. O SUS deveria ser para todos e tudo pelo SUS. Hospital particular, negativo. E educação a mesma coisa. Então, os pais que têm filhos em escolas particulares e muitas vezes não conseguem vagas nas escolas públicas, também têm esse direito. Agora, se nós fizermos isso na prática, não haverá mais dinheiro para governar um município. Mas é dever do município, está na Constituinte, que toda a criança de zero ano até completar o ensino fundamental é dever do município. E essas creches comunitárias, elas nos dão um auxílio muito bom, mas quem tem que cobrir essa despesa é o município e não os pais. Então, só para corrigir o Délcio, fizeram 3 creches municipal em uma gestão, não, em 2 gestões, só para ficar... duas gestão, né? Em 8 anos, Em 8 anos, então, só para corrigir. 3 creches municipais. Então, nós podemos ver que nesse caminho ele é lento. Eu acho que tem que fazer uma parceria, mas quem tem que cobrir esses custos com as creches comunitárias é os pais. Nós temos aqui a creche Girassol, né, que é uma creche muito importante. Então, é fácil às vezes a gente fazer obras e às vezes quando pega o dinheiro dos pais, que nem nós temos aqui a rua Major Bandeira, muito bonita, aí uma calçada muito bonita, e pegar o dinheiro dos pais para fazer uma calçada sem consultar o pai se ele queria pagar. Então é importante nós fazer... Não, eu entendo. Só um pouquinho. Eu tô com o tempo estourado, vereadores, perdão também Mas assim, fica uma questão a se colocar. Onde está o nosso Tribunal de Contas, que pega essas contas, olha, aprova, manda para os municípios, estou aprovando as contas do gestor X, para que depois chegue e diz, tá tudo errado, não podia ser assim, tinha que ser diferente. Então eu também quero questionar esses nossos técnicos que estão sendo muito bem pagos, estão ocupando altos cargos, estão fazendo o quê? É a minha pergunta que eu deixo aqui. Mas eu quero agradecer muito a participação, vereador Cleodori Panis. Convidá-lo também para em outras oportunidades, podemos conversar com mais tempo. Eu estou sempre à disposição da comunidade, e se eu estou aqui hoje pela primeira vez, é que a primeira vez eu ganhei um convite. Claro, se tivesse convidado mais vezes, estaria mais vezes aqui dando esse esclarecimento à comunidade. Então, com certeza, serás convidado, podes aguardar por isso. Obrigado pela participação. E vereador Délcio também, obrigado pelo convite, e a gente sempre está à disposição. Tá certo, voltaremos a conversar então. Eu tive o prazer de conversar com o vereador Délcio José Barbosa e o vereador Cleodori Panis, ambos vereadores aqui de Teutônia, que fazem parte aí da comissão processante da CP, que investiga então o prefeito Jonathan Brenso e a sua participação ou não dentro da questão da operação Schmitzgehände, mãos sujas.